Maranata! Certamente, amém. Que possamos aproveitar bem esse tempo que vamos passar aqui. Oremos. Santo e bondoso Deus, nós queremos reafirmar após cantarmos, nós somos teus. Quer vivamos, quer morramos, somos teus. Nos ajude, Deus, a nunca perder essa convicção, nunca perder essa certeza. Aconteça o que acontecer, que nós possamos sempre estar olhando para o nosso Mestre Jesus. Ele é o único que pode nos garantir a vida eterna. Nos ajude, Pai. Nos ajude a não sermos apenas telespectadores, apenas ouvintes, mas que possamos ser, Senhor Deus, ouvintes e praticantes da Tua palavra. Esse é o desafio de cada cristão sincero. Esse precisa ser o desafio de cada adorador verdadeiro. Então, Senhor, nós precisamos do Teu Santo e bom Espírito em nossas vidas. Precisamos da proteção que os Seus anjos nos oferecem. Precisamos, ó Deus, da Tua palavra como luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Nos ajude, Pai. Nós confiamos em Ti. Esteja conosco aqui, nesse local separado para adoração, e esteja também com cada um adorador que está no seu lar, assistindo pela transmissão. Que possa se sentir abraçado, que possa se sentir abençoado por Ti. E nós possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, estamos na sexta noite. E eu confesso para vocês que eu já estou ficando com saudade. Como é diferente uma semana dedicada ao Senhor todas as noites, antes de dormirmos, podermos estudar a Tua palavra. Que Deus possa nos ajudar a não esquecer o que temos estudado durante essa semana. Ontem nós falamos como crescemos espiritualmente. E vimos que é uma necessidade o crescimento espiritual de cada um de nós. Uma vez que temos Deus como prioridade, porque sem Ele nada acontece. Uma vez que Ele nos prometeu e nos garantiu a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez que Ele nos convida a sermos amigos dEle, porque Ele é o nosso amigo. Uma vez que Ele nos orienta a como agradá-lo, adorá-lo na beleza da Tua santidade, com amor, obediência, reverência, usando o nosso corpo, a nossa mente, e também crescemos espiritualmente. Hoje, queridos, nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que cada um aqui já enfrentou ou enfrenta. As tentações como agente de desenvolvimento. Muitas das vezes nós não entendemos por que quando aceitamos a Cristo, por que quando decidimos seguir a Jesus, de acordo com o ensinamento da palavra, em amor e obediência, as coisas parecem ficar tão difíceis. Por quê? E muitas das vezes a gente fica só apontando o dedo para o diabo, apontando o dedo para o inimigo, apontando o dedo para o inimigo. Está certo, ele realmente é responsável por tudo de ruim que acontece conosco. Mas muitas das vezes, irmãos, devido à nossa natureza carnal, continuar cada vez querendo se destacar, Deus permite certas situações em nossas vidas com um propósito. Com um propósito, nos ajudar a vencer pela dependência dEle. Pararmos de confiar em nós mesmos, em nossos recursos, em nossa inteligência e confiarmos em Deus, a única fonte de segurança que temos. Confiarmos no poder do Espírito Santo, que nos dá a certeza e a convicção do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Confiarmos cada vez menos em nós e mais no Senhor, o Todo-Poderoso.
Por isso, irmãos, que às vezes nós passamos por situações que realmente é para nos amadurecer. É para que o nosso desenvolvimento realmente seja entendido por nós. Vamos ler um texto bastante interessante que está em Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 12. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 12. A palavra do Senhor diz assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Oh, glória! Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Oh, glória! Quem está falando isso, irmãos, sabia o que é sofrer na pele e ser seguidor de Jesus Cristo. Tiago sofreu injúrias, perseguições, teve morte triste, tudo em nome de Jesus Cristo. E nós muitas das vezes queremos seguir Jesus, mas queremos viver no conforto. Irmãos, quando isso é possível, com a bênção de Deus, amém. Mas na grande maioria das vezes, nós sofremos e precisamos sofrer. Por isso que feliz é aquele que nas aflições continua fiel. No caminho do crescimento espiritual, cada tentação se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. Tudo depende da forma como você enxerga o que está acontecendo com você. Às vezes parece que é uma pedra de tropeço, e a gente fica só se lamentando, procurando culpados, acusando um e outro. Mas, queridos, se nós enxergarmos que cada dificuldade, com a ajuda de Deus, quando a gente vence, é um degrau que a gente sobe na escada rumo ao céu, rumo à eternidade, a coisa muda, a visão muda, seu coração muda. Ao invés de depressão, vem entendimento. Nós precisamos começar a aprender as coisas, a olhar as coisas na ótica de Deus e não na ótica nossa, natural, carnal. As tentações apenas apresentam uma escolha, embora seja a principal arma de Satanás para a destruição. Deus quer utilizá-la para nos fortificar. Paremos de ficar murmurando, paremos de ficar reclamando. E ao invés de ficar com o tempo fazendo isso, conversamos com Deus, pedimos força para suportar com a ajuda dEle. Você vai ver como você vai ter mais qualidade de vida espiritual. Você não só vai vencer, como vai ter plena condição de ajudar outras pessoas que estiverem passando por problemas também. Toda vez que escolhemos fazer o bem em vez de pecar, estamos desenvolvendo o caráter de Cristo. É uma questão de escolha. Tudo é uma questão de escolha. A gente passa a vida toda escolhendo errado. Quando a dor aperta, a gente quer que Deus resolva no estralar de dedo. Por que a gente não combate o problema já no início? Por que cada decisão que vamos tomar importante e duradoura da nossa vida, a gente não bota o joelho no chão e ora a Deus e pergunta, é isso que o Senhor quer mesmo para nós?
Mesmo com a ajuda de Deus, irmãos, nós sofremos. Imagina sem a ajuda de Deus. Se já é difícil com Deus, imagina sem Deus. Podemos ver no fruto do Espírito Santo a mais clara revelação do caráter de Jesus. O fruto do Espírito Santo é um fruto como tangerina. É um fruto só, mas com vários gomos. E o Espírito Santo está disposto a abençoar cada ser humano nessa terra que deseja ser batizado por Ele. O problema é a gente querer. O problema é a gente buscar. O problema é a gente ter tempo para isso. Você sabe por quê? Porque Satanás usa as coisas materiais desse mundo para nos sufocar, para nos atrair e para nos enganar. Cada dia mais que o mundo está mais globalizado, que as pessoas têm mais acesso a crédito, que as pessoas agora conseguem realizar seus sonhos. Cada vez mais que isso acontece, as pessoas em busca do prazer, da alegria, da satisfação carnal, está cada vez mais se distanciando de Deus. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês sem medo de errar: a conta um dia vai chegar. A conta um dia vai chegar. Se você não tiver bala na agulha, se você não tiver fé, se você não tiver segurança no Deus que você segue e não conhecer o plano da redenção, você vai abrir o bico. Você irá negar o seu Senhor. Por isso que é importante, irmãos, tanto na alegria como na tristeza, estarmos de mãos dadas com o nosso Deus. Através do estudo da palavra, através da oração. Através de um louvor como esse, que nós acabamos de cantar. Dizendo: Senhor, eu sou seu. Eu sou seu. Se eu viver ou se eu morrer, eu sou seu. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 1:21, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Quantos têm coragem de falar isso? De coração. Sabe por quê? Muitos não conseguem porque está com a vida dividida. Quer ir para o céu, mas também quer se dar bem aqui. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, para você que está aqui, para você que está me acompanhando na transmissão, você não consegue satisfazer o desejo da carne e querer também ir para o céu. Isso é impossível. Cristo diz que nós não conseguiremos adorar a Ele e ao dinheiro e aos prazeres da carne. Nós lemos isso aqui ontem. Está em Mateus capítulo 6, verso 24. Por isso que nós temos, irmãos, que viver, buscar o melhor para a nossa vida, mas com prudência, com atenção, não querendo muito para não se apegar, porque na hora que você tiver que largar, o seu coração vai ficar com aquilo que você mais ama. E é justamente por isso, irmãos, é por essa confusão de prazeres, de felicidade, que o mal entra. É justamente por isso que nós precisamos do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Abra a Bíblia de vocês no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Esse texto é muito importante, irmãos, para a gente poder entender como é que funciona uma pessoa cheia de Deus. E nós podemos usar esse texto como um termômetro, para nós ir avaliando o nosso comportamento, o nosso pensamento, de acordo com o fruto do Espírito Santo.
E a Bíblia é clara em dizer, mas o Espírito Santo produz o quê? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Se você consegue viver dentro desse fruto, irmãos, com esse fruto sendo exalado na sua vida, nos seus pensamentos e nas suas ações, ninguém vai poder apontar o dedo para você, nem um ser humano e nem Satanás. A lei não terá poder sobre aquele que vive de acordo com a vontade de Deus. Porque a lei, ela não nos salva, mas ela nos mostra a verdadeira condição nossa. E quando nós reconhecemos que estamos falhando diante de Deus, olhando para os mandamentos, olhando para o fruto do Espírito Santo, Deus ainda nos dá a oportunidade de irmos a Ele com um coração sincero, arrependido, pedirmos perdão e Ele nos perdoa e nos dá uma novidade de vida. Por isso que a lei é indispensável. Ela não salva, mas ela te mostra onde é que você está falhando. O fruto do Espírito Santo é indispensável. Ele te dá condição de ter um caráter semelhante ao de Jesus. Por isso que vale a pena repetir. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Pensa agora na sua vida e veja o que precisa ser mudado em relação a esse fruto. Olha o verso 23. Humildade e domínio próprio. Um dos pontos mais difíceis de viver. Humildade e domínio próprio. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o Criador de todas as coisas. Ele, Jesus Cristo, foi o único ser humano na terra a demonstrar a perfeição do fruto do Espírito em sua vida. Nós temos 4 evangelhos que mostram divisão diferente de homens diferentes. Como era a vida de Jesus nos mínimos detalhes. Eu quero perguntar para você, quantas vezes você já leu o evangelho? Pelo menos um dos 4 evangelhos. Quantas vezes você já teve a preocupação de dizer, eu quero ser mais semelhante a Jesus? Eu quero entender como Jesus pensava. Eu quero imitar Jesus na forma dele se comportar. Quantas vezes? Por isso, irmãos, que isso nos ajuda a vencer as dificuldades. As dificuldades vai vir, você estando preparado ou não, ela vai vir. Porque estamos num mundo cheio de problemas. Pessoas cheias de problemas. Mas aquele que for fiel a Deus, ele perseverará. Ele vai vencer. Ele vai passar por cima de tudo. Se ele viver, ele vai viver entendendo. Se ele morrer, ele morre com a vida dele guardada em Jesus Cristo. Deus desenvolve o fruto do Espírito em nossa vida, permitindo que nós passemos por situações nos quais seremos obrigados a agirmos contrário à natureza humana pecadora. É como se fosse um teste, irmãos. Deus permite que nós passemos por alguns testes. Infelizmente, o pecado exige isso de nós. Nós temos que ser testados. Na empresa que você trabalha, você é testado. Na sua família, você é testado.
Os seus filhos te testam, você testa seus filhos. Sua namorada te testa, você testa sua namorada. Tudo que nós fazemos, nós somos testados, somos observados. É um desafio, mas é possível vencer quando temos Deus, temos o Espírito Santo como nosso guia. É possível. Eu gosto muito, queridos, eu gosto muito de o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, que nós devemos analisar todas as coisas e reter o que é bom. E eu vou citar para vocês algo que eu acho lindo e maravilhoso, e eu retenho no meu coração, irmãos. Às vezes eu sou impactado por essas palavras. Olha o que diz aqui, e vocês vão saber quem é o escritor. Eu acredito que a maioria aqui vai saber quem é o escritor. E olha, ó, Senhor, vou citar aqui, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Eu pergunto para vocês, há alguma coisa de mal nisso? Analise tudo e retenha o que é bom. Isso tem que ser praticado em nossas vidas. Isso precisa ser praticado nas nossas vidas. Isso tem tudo a ver com o fruto do Espírito Santo. E eu não posso ser orgulhoso, preconceituoso, para evitar ou deixar de ouvir essas palavras e querer praticar em minha vida, porque esse não é do meu credo. Um dos gomos do fruto do Espírito é justamente humildade. E a gente tem que ter humildade para aprender com todas as pessoas. Por isso que Paulo foi muito feliz quando diz, analise tudo, mas retenha o que é bom. Paulo muitas vezes usou outros autores. Em Atenas ele fez isso. Para mostrar algo que realmente fazia sentido. E eu achei interessante demais o que essas palavras têm e que pode contribuir na nossa vida para aprendermos a vencer as dificuldades. Então nós temos, irmãos, nós precisamos experimentar, nós precisamos sermos diferentes nas nossas reações. Muitas das vezes você está até certo, mas a maneira como você reage condena totalmente a sua atitude. Por isso que a gente tem que ter mansidão, humildade e domínio próprio. A verdadeira alegria, irmãos, a verdadeira alegria gera paz. E experimentamos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus, em situações nas quais somos tentados e ficamos preocupados e temorosos. Existe uma pesquisa que diz que 90% das nossas preocupações não acontece. A gente sofre antecipado. É brincadeira um negócio desse. Antes da galinha botar o ovo, nós já estamos pensando que ele está gouro. Mas isso tudo é o pecado que causa em nós. Porque a nossa confiança está embaixo. O verdadeiro servo de Deus, irmãos, ele está preparado para qualquer situação que vier. Porque ele sabe que Deus vai estar com ele no fogo e também na água. Não é assim que a Bíblia diz? Só que a gente é muito medroso. E o medo, quando o medo é falta de confiança,
ele simplesmente anula a fé. Eu gosto muito de um texto da Bíblia que é maravilhoso demais. Eu sempre posto, eu sempre mando para as pessoas que estão passando por dificuldade, porque esse texto também me ajuda muito. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Olha que coisa linda esse texto. Eu aconselho você a grifar na tua Bíblia, a gravar esse, para você poder ter um acesso bom nele. Olha o que diz aqui, ó. Filipenses vamos ler o verso 5. Sejam amáveis com todos, porque o Senhor virá logo. Sejam amáveis, irmãos. Não sejam trouxas. Não sejam bobos. Sejam amáveis. E às vezes, nós devemos mostrar seriedade, transparência e às vezes até ser um pouco firme no amor. Porque Jesus também se comportou assim. É só vocês lerem Mateus 23, de 1 a 36, você vai ver como é que Jesus se comportou. A gente pensa que Jesus estava com raiva e sem amor, mas Jesus corria lágrima dos seus olhos quando ele falava aquelas palavras. Em Apocalipse 3,19, o Senhor diz assim: eu repreendo e disciplino o quanto amo. Sede, pois, zeloso e arrependa-te. Olha o que diz Filipenses 4, 6 e 7, 5. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Olha o verso 6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Olha o verso 7. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Sabe como é que eu entendo isso aqui? Todas as vezes que a gente tem motivo para espernear, gritar, xingar, brigar, maltratar, quando a gente reage de maneira domínio próprio, humildade, mansidão, vocês podem ter certeza de uma coisa: nem o diabo entende. Nem o inimigo entende. O inimigo conhece o meu e o seu ponto fraco. Ele nos futuca porque sabe como a gente vai reagir. Ele é previsível. A gente só vai conseguir vencer se nós estivermos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos ter amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é uma coisa que a gente tem que acordar de manhã e decorar e pedir: Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E quando as dificuldades vêm aparecendo, vai lembrando. Exercício, prática. Quando algo é repetido, muitas das vezes se torna nosso caráter. E o caráter pode ser bom como pode ser mau. Depende daquilo que você está repetindo. E a tendência nossa é repetir sempre o que não presta. Mas aquele coração que quer agradar a Deus, que é amigo de Deus, ele com certeza, ele vai ser convertido dia após dia. E quem estiver perto de você vai perceber a mudança, não precisa nem você falar. É útil saber que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia, bem como os velhos truques desde a criação. Satanás, desde o Éden, ele só mudou o tempo, mas a estratégia dele é sempre a mesma. O que Satanás faz para tentar derrubar os servos de Deus? Irmãos, vamos botar uma coisa na cabeça da gente.
Satanás consegue vencer Deus? Jamais. Satanás consegue desestabilizar Deus? Jamais. Deus te ama. Ele é seu pai. E o que o Satanás faz? Ele bate em você. Ele futuca você. Porque na hora que você cai, quem é que fica mais triste? O seu pai. É por isso que existe esse livro, as Escrituras Sagradas. É por isso que existem lugares como esse. É por isso que existem homens e mulheres que procuram estudar a Bíblia para repassar para os outros, para que a gente não seja presa fácil do inimigo. Ele pode até tentar, irmãos, no grande conflito, tanto ele como Deus pode usar suas armas para tentar nos redimir ou nos levar à perdição. Ele pode fazer isso, mas a gente só cai se a gente der a palavra final. A decisão sempre será minha e sua. Por isso que nós temos que nos preparar, ficarmos apercebidos, atentos a tudo o que acontece ao nosso redor. Como diz o apóstolo João, provai o Espírito para ver se ele é de Deus mesmo. Porque o diabo às vezes vem disfarçado de coisa boa. Bonito, cheiroso, rico. E aqueles que são vulneráveis, que estão distante de Deus, é presa fácil. O inimigo usou 4 artimanhas para derrubar Adão e Eva. E continua fazendo. A primeira foi, ele identificou em Eva a oportunidade que ele podia derrubar Adão. Você já se perguntou por que o diabo não derrubou Adão? Por que não foi Adão que comeu o fruto? Por que foi Eva? Por que Adão só caiu depois que Eva o convenceu a comer? E ele amou mais a Eva do que o próprio Deus, com medo de ficar sozinho. Eu fico imaginando assim, sabe? Eva passeando pelo jardim, e Deus tinha dito, ó, aquela árvore do meio ali, não encosta nela não, e não come não, porque lá vai dar problema. A morte vai entrar. E eu tenho certeza que Eva e Adão sabiam o que era a morte, é deixar de existir. Ele só não sabia como é que funcionava, mas que ele sabia. Deus é um bom professor. E eu acho que Eva, isso é pensamento meu, viu, irmãos? Não é a Bíblia que diz, não. Porque a Bíblia, no capítulo Gênesis 3, do verso 1 em diante, não dá muitos detalhes. Só diz que Eva, a serpente, era o animal mais sagaz do jardim e que seduziu Eva. Mas eu fico imaginando que Eva passeando, de vez em quando ela dava uma olhadinha para a árvore, ó. E a serpente de lá olhando diz, olha, está me chamando a atenção. E eu acho que Adão, ele fazia assim, eu não vou nem olhar. Até um dia que a serpente teve a oportunidade de trocar umas palavras com Eva. Ela sabia que era certo, que ela não deveria encostar, que ela não deveria conversar com nada. Era muito estranho um animal falar. Satanás é tão covarde que ele teve que entrar no animal mais bonito do jardim para enganar o ser humano. E aí nós podemos ver a primeira sessão espírita, quando Satanás entrou em um animal para derrubar o Filho de Deus. Isso não foi obra de Deus, foi obra do inimigo. Satanás, ele identifica um desejo em nós para tentar nos derrubar. Qual é seu ponto fraco?
A mesma arma que ele usa comigo, ele não vai usar com a minha esposa, não vai usar com a minha filha, nem vai usar com você. Porque cada um de nós temos uma tendência para alguma coisa. E não venha para cá dizer para mim que você não tem não, que você está mentindo. Você pode até não ter identificado ainda. Mas se você orar, Deus vai te mostrar. Olha o que diz Tiago 4:1. Tiago 4:1. Em Marcos 7, 21 a 23, não vamos ler, diz que toda coisa ruim vem da nossa mente. Tudo vem da nossa mente. Coração na Bíblia é mente. Não é esse motorzinho que tem aqui bombeando sangue, não. É a mente. É da mente que saem os pensamentos. É da mente que saem as decisões. Por isso que o Espírito Santo tem que habitar na nossa mente. Lembra que nós estudamos ontem? A transformação da nossa mente para aprender qual é a agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que você tem que vigiar as entradas da sua mente. O que você ouve, o que você vê, o que você come, tudo. Se você não cuidar do seu corpo, sua mente vai ficar doente. Porque é a mente que controla o corpo. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, verso 1. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Ela vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de nós. O que o inimigo está identificando na sua vida que você corre o risco de perder a vida eterna? Boa notícia, dá tempo de mudar, dá tempo de se santificar, dá tempo de ter uma vida diferente. O segundo ponto que o inimigo faz é nos levar à dúvida. Primeiro ele identifica o problema e age. Ele fez isso com Eva. Levou a Eva a ter um diálogo com ele. Depois ele plantou uma dúvida no coração de Eva. Ele disse assim para Eva: Ô Eva, Deus disse que de todo fruto do jardim não comereis? Eva disse: não, Deus disse que eu posso comer de tudo, só não posso comer daquela árvore, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão eu vou morrer. Aí Deus disse, aí o diabo vai e disse assim: morrer? Você não vai morrer, você pode comer. E você quer que eu te diga mais? Vou resumir aqui. Se você comer, você vai ficar tão inteligente igual Deus, que você vai ser igual Deus, você nem vai precisar dele. Botou uma interrogação enorme na cabeça de Eva. Então o diabo, ele identifica o problema, chama a sua atenção. Quando você dá ousadia para ele, ele lança uma dúvida que o bicho é tremendo. Ele é tremendo para o mal, para a destruição. Aí ele coloca uma dúvida na sua cabeça. E olha o que diz Hebreus capítulo 3, verso 12. Cuidado, olha o que diz Hebreus, um pouquinho aí. Hebreus capítulo 3, verso 12. Olha o que diz. É importante lermos esses versos. Olha que coisa interessante. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha o coração tão mau e descrente, que o leve a se afastar de quem? Do Deus vivo. É o sonho do inimigo, é colocar dúvida na sua mente sobre o caráter de Deus. Jesus é a personificação do amor, da alegria, da paz, da paciência, da bondade, da benignidade, da fidelidade, do mansidão e do domínio próprio. E nós podemos aprender isso com Jesus, lendo a palavra de Deus e pedindo isso em oração. Primeiro, ele identifica o problema. Depois, ele põe a dúvida em seu coração. Fez desse jeito com Eva.
E quando a pessoa dá atenção à dúvida e começa a duvidar do caráter de Deus, Eva pensou: se eu for igual a Deus, eu não preciso de Deus. Eu mesmo resolvo meus problemas e eu posso criar as coisas do jeito que eu quiser, sem ninguém estar me dando pitaco. Imagina só, irmãos, criada por Deus. Deus deu tudo. Só precisou dar ouvido ao inimigo e a desgraça começou a acontecer na sua vida. E quando eu digo desgraça, para católico é nome de demônio. Mas a desgraça que eu quero dizer aqui é a falta de alegria, a falta de alegria. A tristeza começou a trabalhar no coração de Eva e Eva não estava percebendo isso. Depois da dúvida, vem, sabe o que, irmãos? O engano. O engano. Sabe por que ela foi enganada? O apóstolo João diz, abra a tua Bíblia aí, João 8:44. João 8:44. Toda vez que nós deixamos de ouvir a voz de Deus, caímos no engano de Satanás, deixamos a dúvida adentrar na nossa mente. Olha o que acontece. Vós são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo promete, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é pai de todas as mentiras. É por isso que quando você mente, você é filho e filha do diabo. É a Bíblia que lhe diz, não sou eu. E o mais assustador disso aqui, irmãos, não se pasmem com o que eu vou dizer. O mais assustador disso aqui era que Jesus não estava falando para um filisteu, para um romano. Jesus estava falando para os líderes da igreja, que diziam que era de Deus e estavam sendo movidos por Satanás. Por isso que até os líderes da igreja, de pastor a diácono, tem que orar para que não seja um instrumento do inimigo usando a própria palavra. Por isso que pastores, anciãos, diáconos e todos os departamentos da igreja precisa buscar o fruto do Espírito Santo, para que o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio reine e a igreja cresça para o reino dos céus. Infelizmente, o diabo tem tido cadeira cativa dentro das igrejas. Irmão mentindo para irmão, irmão perseguindo irmão. Se você lê o Evangelho, não se assuste, Jesus é verdadeiro e objetivo. Um camarada cheio de desculpa chegou para Jesus e disse: Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro eu vou enterrar meu pai. Jesus olhou no olho dele e disse: deixa os mortos enterrar o morto, vem me siga agora. Parece até que Jesus é insensível, mas não é não. Jesus sabia que aquele cara estava arrumando uma desculpa para seguir ele. Um homem rico chegou para Jesus e disse: Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Jesus disse assim: guarda os mandamentos do Pai. Mas Jesus sabia que ele era devoto, religioso. Ele disse: mas isso eu faço desde pequeno. Aí Jesus foi bem na ferida: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Foi o único homem na Bíblia que, quando ouviu um conselho de Jesus, saiu com a cabeça baixa e triste. Jesus olhou para muitas mães que adoravam seus filhos mais do que a Deus, e ele disse assim: aquele que amar seu filho e sua filha mais do que a mim,
não é digno de mim. Parece até que Jesus é insensível, né? Não. Jesus está simplesmente tratando o problema na raiz. Sabe por quê? Porque Ele é Deus e Criador, e Ele é prioridade. Prioridade. Você aceite isso ou não, Deus precisa ser sua prioridade. Porque quando Ele não é, o inimigo faz a festa. Depois do engano, irmãos, a consequência é o quê? Desobediência. O diabo identificou o problema em Eva. O diabo botou dúvida na cabeça de Eva. O diabo enganou Eva até o momento que ela pegou aquele fruto, tocou que ela não deveria tocar e ela comeu. Mas o objetivo do inimigo era que ela levasse para o marido, porque o pecado só entraria de fato quando Adão comesse do fruto. Por isso que Paulo diz em Romanos: por um só homem entrou o pecado no mundo, e por um só homem entrou a salvação, nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde Adão falhou, Jesus foi vencedor. Obrigado, Jesus. O Senhor venceu por mim. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa noite, todos os dias da nossa vida, amém? A Ele toda a honra. E eu gosto de falar isso, sabe por quê? Porque eu não estou falando de alguém que está morto. Eu estou falando de alguém que ressuscitou e subiu aos céus. E que está voltando. Nosso Deus está vivo, glória, glória ao Pai. Irmãos, resumindo tudo que eu disse aqui que aconteceu com Adão e Eva, olha o que Tiago fala. Tiago capítulo 4, vamos voltar lá para Tiago. Olha, eu vou dar uma dica para vocês. Irmãos, eu queria ler a Bíblia e eu queria começar assim, sem começar por Gênesis. Eu quero dar uma dica para vocês que eu ouvi isso de um pastor. Leia Marcos, é o menor dos evangelhos. Ele vai te ensinar o que fazer. Leia Marcos com oração, ele vai te ensinar o que fazer. Depois você leia Tiago, 5 capítulos, ele vai te ensinar como fazer. Comece a ler a Bíblia dessa forma. Leia o menor dos evangelhos, conheça Jesus e veja ali como você deve se comportar. O que você deve fazer. E depois você vai para uma das epístolas menores da Bíblia, Tiago, 5 capítulos. E ele vai te ensinar como você deve. Marcos te ensina o que fazer e Tiago te ensina como fazer. Depois você pode começar a ler a Bíblia de Gênesis, que você não vai ter dificuldade nenhuma para ler toda a Bíblia. Nenhum texto vai te travar, porque você vai ter um resumo do plano da redenção na sua mente. Tiago capítulo 1, verso 14, 15 e 16, olha o que diz. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios desejos. Será que Eva desejou o fruto? Será que ela olhou para o fruto? Temos evidência. Isso aqui é a palavra de Deus. O mesmo Espírito que inspirou Moisés foi o mesmo que inspirou Tiago. É assim que eu creio. E olha só o que diz o verso 15. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz o quê? A morte. E olha o que diz o verso 16. Não se enganem, meus queridos irmãos. Está claro ou não está, Carlos?
Com Deus não se brinca. E com o diabo você não deve nem encostar. Devemos perguntar a nós mesmos: quando sou mais tentado? Em que dia da semana eu sou mais tentado? Onde sou mais tentado? No trabalho? Em casa? No lazer? No namoro? Faça essas perguntas. Quando você é mais tentado? Em que dia você é mais tentado? Onde você é mais tentado? No trabalho, em casa, no lazer, no namoro? Vigia. Tiago, capítulo 4, você já está no livro de Tiago aí? Olha o capítulo 4, verso 7. Tiago, capítulo 4, verso 7. Dá a receita clara de como vencer. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Não é você que vai vencer o diabo. A sua obediência vai permitir que Deus lute por você. Obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Deus deseja que pedimos sua ajuda quando o tentador estiver muito forte, quando a tentação estiver muito forte. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram orações instantâneas pedindo ajuda a Deus nos momentos difíceis. Você não precisa abrir, mas no Salmo 15, Salmo 50, verso 15, o salmista diz: o Senhor fala: se me chamares no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Jesus sempre se compadece de nossas lutas e sofrimentos. Você nunca está sozinho na guerra. Você só precisa crer. Ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos. O amor de Deus nunca se esgota. A sua paciência é duradoura. E o último verso de hoje está em João capítulo 16, verso 33. João capítulo 16, verso 33 diz assim: João 16, 33. Isso, obrigado. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Amém? No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci e vocês também vencerão. Amém? A tentação vem, mas unido com Cristo nós somos mais do que vencedores. Precisamos ir corajosamente com fé à presença de Deus, pedir-lhe força para fazer as coisas certas e depois esperar que Ele nos supra. Nunca devemos esquecer que as tentações nos mantêm dependente de Deus. Se você enfrentar a luta com Deus, você terá a ajuda dele com certeza. O apóstolo Paulo, um dos homens mais extraordinários em termos de conversão e em termos de pregação do evangelho, um homem que realmente deixou o Espírito Santo conduzir sua vida. Em uma certa feita da vida dele, isso está registrado em 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 em diante. Mais precisamente no verso 5 em diante, até o verso 10. Ele disse que foi colocado nele
ele não fala lá que é ele diz que conheceu um homem, mas nós entendemos que era ele falando dele. Que foi colocado nele um problema, uma tentação, uma dificuldade muito grande, que ele chamou de espinho da carne, mensageiro de Satanás. E o apóstolo Paulo ficou tão incomodado com isso, tão incomodado que ele orou 3 vezes ao Senhor. Quem? O apóstolo Paulo. E disse: Senhor da glória, todo-poderoso, meu guia, meu amigo, tira esse espinho de mim que está me incomodando demais. Jesus olhou para ele com todo amor e carinho e disse: a minha graça te basta, Paulo. Sabe como é que eu entendo isso? Paulo, eu te amo, mas eu não vou tirar esse problema de você não, porque se eu tirar eu lhe perco. E o que eu acho mais bonito, irmãos, é que o apóstolo Paulo diz que quando ele ouviu assim de Deus, a minha graça te basta, ele foi pensar, ele olhou por outro ângulo. Ele disse: sabe de uma, toda vez que eu estou passando por dificuldade eu venço. Deus usa anjo, Deus usa pessoas, Deus usa até pessoas que não é do povo dele para me adorar, para mim adorar não, perdão, para me ajudar. Porque o próprio povo que dizia que era de Deus estava perseguindo Paulo, doido para matar ele. E Deus usou soldado romano, Deus usou centurião romano, usou vários gentios. E o apóstolo Paulo chegou a uma conclusão: é quando sou fraco que sou forte. Amém? Porque o poder de Deus, grave bem, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que nós jejuamos, irmãos, para nós não confiar nas nossas forças. Não é para se exibir, não é para jejuar, para dizer eu estou jejuando. A Bíblia até aconselha que você nem fale para ninguém. Aí você jejua porque você para de comer, e quando você para de comer, o corpo naturalmente fica fraco. E aí você para de confiar em ti, sua mente já não está pensando bem porque você está com fome. Aí é a hora que Deus entra e faz a diferença. E toda a honra e toda a glória vai para quem? Para Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto dele e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Somos semelhantes a Jesus ao enfrentarmos as tentações. E Paulo e Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 4, de 12 a 14, ele diz: não fiquem preocupados pela perseguição e pelas dificuldades que você está passando. Jesus também sofreu. E nós devemos nos orgulhar de fazermos parte, de sermos co-participantes do sofrimento de Jesus. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus nos fortaleça. Que Deus nos ilumina. E vamos ficar de pé. E vamos cantar o hino Vencedor a Cada Dia. E amanhã nós vamos estudar sobre derrotando a tentação. Hoje nós aprendemos como é que funciona. Amanhã nós vamos aprender como derrotar, em nome de Jesus. Amém? Vencedor a cada dia. Cante com toda alegria, irmãos. Faça desse hino uma oração. Há caminhos que parecem ideais para se seguir. Há projetos que parecem ser de Deus. Desde quando me levanto até quando vou dormir, sou provado, tenho escolhas a fazer. Essa é a verdade. Cada dia que eu vivo é um
Esse é o objetivo. É um passo de fé, entregar-se a esse Deus, pra ganhar liberdade, pra vencer. Diz de todo o coração: eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar. Com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Eu nada tenho em mim mesmo, preciso crer e confiar, alimentar-me da palavra, jamais deixar de disse tudo o que a gente quis transmitir na mensagem? É assim que Deus trabalha. Deus faz cabelo, barba e bigode. É tudo perfeito para a honra e glória dele. Oremos. Eu queria, antes de orar, eu não posso deixar de fazer esse apelo. É o primeiro dessa semana. Existe alguém que veio hoje para a igreja, que está passando por alguma dificuldade, estava sem entender, e hoje conseguiu ter uma luz de como enfrentar? Se existe alguém aqui hoje, pode ser que não tenha, mas se existe, vem aqui orar comigo. Eu queria orar com você. Tem alguém que está enfrentando luta, estava precisando ouvir uma mensagem como essa para ter força para lutar? Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu ia orando, mas eu senti o desejo no meu coração de fazer isso, porque eu acho que tem alguém aqui dentro assim. Tenha coragem. Tenha coragem. Não tem ninguém? Todo mundo está de boa, tranquilo? Então vamos orar. Deus sabe todos os corações, Deus conhece todos os corações. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor fala ao nosso coração. Às vezes a timidez, às vezes a vergonha, às vezes o medo de demonstrarmos para os outros que estamos sendo frágeis, estamos passando por dificuldade, impede a gente de atender a um apelo.
Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor conhece a limitação de cada pessoa. E eu peço ao Senhor, Deus, que abrace cada um de nós. Aqueles que estão em casa, Senhor Deus, que aprendeu hoje que as dificuldades não é para a nossa destruição, é para o nosso crescimento. Deus permite para poder a gente saber lutar com as armas dele e vencer em nome dele. Então, Senhor, abrace cada um de nós, cuida de cada um de nós, nos ajude a, quando estivermos caídos, a levantar segurando em suas mãos, a sentir o seu abraço e o seu convite: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esteja com cada família aqui representada, esteja com todos os amigos que estão nos visitando e que estão tendo a oportunidade de te conhecer melhor. Esteja com aqueles que estão assistindo a transmissão e que estão aprendendo a te amar. Cuida de nós, Senhor. Agora nós vamos para casa. Nos leve em paz. Nos dê o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Nós iremos comer um lanche ali agora. Que o Senhor abençoe aquele lanche que está ali preparado. Que ele possa fazer bem ao nosso organismo. Que ao entrar no nosso corpo, possa transformar em energia, em força, para que a gente possa ser mais alegre uns com os outros e também ter mais disposição para falar do Senhor para as outras pessoas. Obrigado, Deus. Nós nos despedimos daqui, desse local do Senhor, mas o Senhor irá conosco e permanecerá conosco durante toda a nossa vida. Nós oramos e agradecemos não porque merecemos, mas porque confiamos no Teu poder, no poder do Teu Santo Espírito e em nome de Jesus. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Ok, mais uma vez queremos agradecer ao nosso amigo, irmão Ivan, pela bela mensagem. Deus continue usando, a sua família também. E a você que veio, e você é convidado para estarmos aqui amanhã novamente adorando Deus, dando continuidade a essa semana de oração jovem. E você também que nos assiste, é convidado também para estar conosco amanhã, se possível, dá um pulinho aqui na igreja para adorar presencialmente conosco. Ok? Vá em paz, que o Espírito Santo do Senhor, os anjos protetores, conduza cada um de nós em paz e sobre os cuidados de Deus. Amém. Enquanto eu viver e em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará só